a paz do Senhor! Estamos aqui mais no terceiro episódio do nosso podcast. Pode Crente é o nome do nosso podcast, né? Vocês já conhecem, vocês já divulgaram. Todo mundo já assistiu, já tá famoso, estourado. Graças a né? Deus. Nosso terceiro episódio. A gente tá aqui num novo contexto. A gente tá aqui hoje com o Jadiel. Fala aí, Jadiel. E aí, pessoal, beleza? Jadiel é um novo integrante hoje. E a Gabi. Oi, gente. Fala aí, Gabi. Eu de novo. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo bom? E hoje trouxemos uma irmã poderosa, uma irmã do poder do manto. Pentecostal. É a Bianca. A Bianca. Qual é o sobrenome? Garcia. Garcia. Garcia, chiquérrimo. A nossa produção espontânea, né? Nossa produção super espontânea. E aí a gente vai fazer umas perguntas num bate-papo e tudo mais. E eu queria começar perguntando uma coisa, né? A gente já apresentou a irmã é do manto. Mas, ó, aqui nas suas informações tem 24 anos, certo? 24. É nova. Nova. Não. Quando você falou, eu até fiquei assim, 24 Nova, anos, porque eu tenho nova. 25. E a sua oratória, meu Deus do céu. Perfeito. Né? Perfeito. Não, Sem é ter o que sério, falar, de verdade. Muito bom. Gente, eu gaguejo, eu erro as palavras tudo. E aí na palavra, você estoura, assim. E é a primeira vez que eu te vejo. Você falou que veio aqui, 3 vezes. Três Essa é a terceira, vezes. isso. essa é a primeira vez que eu te vejo, mas top. E aí o que eu queria te perguntar? No começo não foi assim, obviamente. Como que foi a primeira pregação? Quantos anos? Como é que foi esse início aí? A minha primeira pregação. Esse ano eu completo 10 anos de ministério, de Meu palavra. Deus. Aleluia. Então, aos 14 anos eu comecei. E a minha primeira pregação, eu tava num ônibus indo para um acampamento. Ônibus. E aí o pessoal começou a cantar e falou... Eu não conhecia ninguém, só para constar. Ah, você vai trazer uma palavra. E eu levei. Uai. E aí entraram em contato comigo e me fecharam para um congresso de adolescentes. Meu Deus. E foi um choque pra mim. Eu fiz minha família inteira aí. E, assim, foi um culto glorioso. Tiveram 23 almas que aceitaram Jesus. Nossa, glória a Deus. Mas foi um choque. E no nervoso eu acabei vendendo Jesus por 10 moedas de prata na pregação. Então foi... Depois, quando a gente veio, vai dar uma vergonha. Mas na hora eu acho que disfarcei bem e correu. Foi? Gaguejava, essas coisas, tudo normal, né? Até hoje, Gente como ao a gente. segurar o microfone, eu tremo muito. Mentira, não é. Muito! Gente, pra quem não sabe, ela tá vindo nessa entrevista depois que ela pregou. Então a gente tá depois do culto aqui, tá? E, gente, a palavra foi poderosa. Gente, eu fiquei assim, muito chocado assim com a palavra. Gente, o que tá acontecendo? E aí a palavra foi muito poderosa. E aí eu queria fazer essa pergunta, porque, né, pra mostrar, porque às vezes a gente vê que a pessoa tem um laboratório e fala assim e tudo mais, mas no começo era gente como a gente, né, normal. Com certeza. Gente, fiquem à vontade pra fazer as Glória a perguntas Deus. agora. Esse aqui, no meio da palavra, ele falou assim, eu preciso fazer uma pergunta pra ela, então vai lá. Nossa, não vou começar com muita pergunta não, hein? Mas e aí, Bianca? Você terminou de falar que começou há 10 anos sobre o seu ministério. E eu queria entender, você nasceu no Evangelho? Nasci, fui apresentada na Assembleia de Deus, mas fui criada na Congregação Cristã do Brasil. Olha, Aos 12 anos eu retornei para a Assembleia. Minha tia era líder de adolescentes na Assembleia de Deus do Ministério do Brás. Fui para um ensaio com ela e nesse ensaio todos os domingos, eu acho que era todo domingo e toda terça-feira. E cada jovem, cada adolescente levava uma palavra. E no dia que eu fui, foi uma das líderes e ela estava falando sobre pecado. E eu entendi que eu verdadeiramente não tinha uma vida cristã, mesmo tendo sido criado na igreja. Então eu aceitei Jesus no ensaio de novo, quantos anos foi? 12 anos. Nossa, 12 anos. Olha. E aí, de lá, nunca mais. até agora. Coisa Isso aí. linda, né? Muito legal. É uma experiência forte, né? Eu também nasci num berço evangélico e normalmente o que acontece é que as pessoas que crescem em berço evangélico, elas sempre precisam de um toque diferencial de Deus. Sim. Diferente das pessoas Sim. que normalmente não conhecem a Deus e elas conhecem através da palavra, a gente que nasce no berço evangélico, a gente precisa de uma experiência a mais para realmente firmar a nossa fé. E como vi que você já pregou aos
14 anos, 12 anos. 12 anos, na verdade, eu queria entender. Não foi 12 anos não, né? Pregação 14. 14, 14 verdade. anos. É verdade, é verdade. Eu te Eu queria corrigi errado. entender qual é o segredo, na verdade, para ser um jovem pregador, para ser uma jovem pregadora. Hoje, eu acho que é um problema para grande parte dos jovens é ler a Bíblia, entender, na verdade, o que se diz na palavra, são entender as revelações de Deus. O que te fez entender essa revelação aos 14 anos? Na realidade, eu comecei cantando. Por incrível que pareça, vergonha, meu Deus. Não uma palhinha, tô brincando. Misericórdia. Eu tô com a voz da mulher do Top Term. Eu comecei cantando e eu ia para as igrejas, já saía, mas a pregação mesmo foi aos 14. E eu creio que todo filho de crente precisa aceitar Jesus. Eu sei que, tipo, desde o nascimento a gente tá indo, participa dos grupos das crianças, vai para os juniores, e vai para os adolescentes, e vai para os jovens, e casa e tal. Mas eu creio que todo filho de crente precisa aceitar Jesus. Verdadeiramente ter um encontro. A gente vive um tempo de igrejas cheias, mas não é o povo que habitará o céu. Eu creio nisso. Porque é um povo muito vazio, muito vago. As Forte. pessoas fazem de tudo no meio de um culto. Menos a adoração. Forte, Verdade. forte. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Então, ter um encontro com Deus é trilhar meio caminho. Porque se você não der passos em direção a Deus, a gente não pode só esperar com que Ele venha até nós. Entendeu? Eu acredito que Deus tem histórias diferentes para cada pessoa. Assim como Jesus apareceu para Saulo de Tarso no meio do caminho e barrou os projetos dele, interferiu na vida dele. Eu creio que Deus age assim. Mas eu creio que nós, filhos de crente, que crescemos, nascemos na igreja, precisamos dar passos em direção a Deus. Para verdadeiramente ter um encontro. Senão a gente vai viver uma vida sempre rasa, a mesmice sempre. E nunca vai evoluir. Ou a gente vai viver como Saul. Quando o profeta vai dizer, para ser rei tem que fazer isso, isso e isso, e ele vai atrás de fazer coisas para alcançar um cargo. Com Davi já é natural, você receber a unção, você vai ser. Você não precisa ficar tentando. Tem muito filho de crente que é colocado em cargos e não tem estrutura, não tem projeção de futuro, não tem habilidade no cargo, mas é colocado porque foi por aqui, foi por ali, deu seu jeito e eu creio que o encontro Mas é necessário. verdade, porque nasceu com a base, né? Então, verdade. alguma hora tem que aceitar, né? Sim. E é interessante, é bem isso que você está falando. Nós que somos do berço, que fala, né, o berço evangélico, né? É meio que não uma obrigação, mas muitas vezes nós nos sentimos que temos que fazer algo. Sim. Então, ou você canta, ou você prega, ou você é o irmão da revelação, ou você é a irmã da oração. E muitas vezes, até nós se encontrarmos naquilo que Deus chamou a gente para fazer, tem um tempo, às vezes a gente leva muitos baques, né? Eu queria saber de você, assim, quando foi? Eu sei que a primeira ministração foi com 11, 12, 11? 14 anos, irmão, você complicou minha mente. 14 anos, mas quando você sentiu que que lá era o seu lugar? Eu creio que aos 12 anos mesmo, quando eu entrei, eu me aprofundei muito. E eu vivi um tempo de conjunto de adolescentes que eu nunca mais vi em igreja nenhuma, como aconteceu naquele tempo. Hoje em dia, na igreja que eu congregava, já não é mais desse jeito. Mas eu vivi um tempo no conjunto de adolescentes que nós chegamos a ter 70 adolescentes. Numa Nossa. igreja pequena, uma igreja de bairro. Meu E Deus. nós vivemos um tempo verdadeiramente de efusão espiritual. Nós vivemos cultos que não terminavam. O pastor dava a bênção apostólica e a gente ainda estava no poder. Deus. E todo fim de culto tinha adolescente sendo batizado com o Espírito Santo. Porque a gente verdadeiramente buscou por isso. Porque a nossa liderança impulsionou isso dentro de nós. E isso moveu muito em mim. Então, é o que eu sempre falo para minha irmã. Eu creio que o que nós somos hoje tem muita base no que nós vivemos nesse tempo. Eu trago hoje para a liderança que eu faço, para a liderança que eu sou, marcas da liderança que eu fui uma liderada. Foi algo que me impactou demais e é algo que eu tento trazer. Que a base é a oração, que sem a oração nós não alcançamos a Deus. Tudo isso é o que eu tento trazer, foi o que eu recebi e o que modificou totalmente meu pensamento. Muito bom. Você chegou a citar aí que você já é casada, né? Sou casada Meu há 3 anos. Deus. Inclusive é o Lucas, né? O filho do pastor Ozenil. Isso. Então você congrega com o seu sogro e com o seu namorado. Inclusive, né? Pastor. Marido. Oh,
Desculpa, esposo marido. Inclusive, eu ia falar agora, um abraço pro pastor Ozenil, se você tá assistindo, claro que você tá assistindo, pastor. Um abraço, eu não sei se você lembra de mim, mas eu já tô dizendo aqui, um abraço, porque realmente você marcou, quando eu cheguei aqui, eu aceitei Jesus e ele orou por mim. Foi tão importante para mim. E aí eu queria só relembrar e dar um abraço aí pro pastor Ozenil, mandar as lembranças para ele. Depois, hoje, quando você chegar aí pro seu esposo, você fala para ele também. E aí você falou que você já é casada e ele é músico, né? Fiquei sabendo. Isso. Né? Como é que é essa convivência com esposa de um músico? Como é que é? Quando eu conheci o Lucas, um amigo, que hoje é meu cunhado, ele casou com a minha irmã, foi buscar a gente para ir para uma oração. Uhum. E eu conheci o Lucas dentro do carro, ele já estava dentro do carro Vai. para ir para a oração. E ele estava no banco da frente, eu sentei atrás e eu não sabia quem ele era, o que ele fazia, filho de quem. Eu era de outro ministério, do Belém. Aham. Então Olha, de novo, é o Olha, terceiro que já é do Belém. Belém, é verdade. Eu não sabia quem ele era, não conhecia mesmo. E essa oração foi muito... A gente fazia toda semana. Foi muito forte. E o Lucas viveu uma experiência muito forte. E eu prestei atenção nele no meio dessa experiência que ele estava tendo com Deus ali. Deus começou a usar um vaso para falar com ele e dizer que Lucas seria pastor de igreja e tal, não sei o quê. E depois ele veio para mim, o vaso. E falou que a chamada que Deus tinha ali, Deus tinha aqui. E começou a desenrolar desse jeito. E aí a gente virou amigo e do nada aconteceu. Aí a gente namorou 1 ano, ficou noivo 1 ano e casou. E Deus. O Lucas é músico, né? Ele tocava com o meu cunhado, toca ainda hoje, mas hoje em dia o Lucas já tá para um outro lado, que a gente está sendo moldado na base da liderança, que é uma chamada futura. E hoje eu entendo que a nossa chamada não é pregador itinerante, música itinerante. A nossa chamada é fixa, é cuidar de pessoas. Olha. Então, a gente se encontrou no meio da caminhada e a nossa chamada se conectou. Então, casei com o baterista, filho do pastor. Meu Deus, né? da lenda, auge, diz a lenda. É o auge. Temos a outra aqui que é namorada de um baixista, Graças né? a Deus, o mais maravilhoso que tem. Eita, Aleluia. a controvérsia. Só unção. Músico, quem prega, só unção. Estando junto, né? Você falou da liderança, né? Eu queria saber um pouco de quando você foi mesmo líder, né? Na qual, quando colocaram você à frente, qual foi aquilo que mais te impactou ou aquilo que você sentiu assim de mais importante, a necessidade dos jovens naquele momento? Eu fui líder a primeira vez esse ano. A gente começou em janeiro. A gente já estava administrando algumas coisas a partir do final do ano final do ano passado. E esse ano a gente foi colocado na liderança. Mas eu já tinha sido regente. Minha mãe foi líder, minha tia foi líder. Então, sempre fui do bastidor, de auxiliar. E quando meu sogro procurou a gente para falar sobre a liderança, ele relutou um pouco, porque tinha muitas pessoas boas, com capacidade na igreja, mas o Senhor incomodou ele a respeito da gente, né? E um outro casal que está com a gente. E eu falei pro Lucas que eu não queria, não. Eu falei, pelo amor de Deus, liderar jovem é muito difícil. Minha mãe sofreu demais. Eu falava para ele, eu não me vejo nisso, eu não me vejo nessa situação, mas eu acredito que hoje eu não abriria mão. Olha. Né? Eu sinto uma necessidade deles na gente, eu sinto uma necessidade na gente deles. Então, eu acho que isso se conecta muito bem. Então, ser líder para mim hoje é poder ensinar para eles o que eu aprendi. É poder passar para eles o que outras pessoas me passaram. E a forma com que essas pessoas marcaram minha vida espiritual, eu quero marcar a vida deles espiritualmente. É por isso que eu sempre estou lá. Eu sou a chata do grupo. Que eu sempre estou lá. Gente, vamos fazer propósito de jejum. Gente, vamos contribuir. Gente, vamos trabalhar. Mas eu tenho a necessidade de passar para eles o que tanto me marcou. Os passos que me ensinaram a seguir. Eu queria muito que eles seguissem também. Porque coisas boas, eu acho que a gente quer compartilhar com quem a gente gosta, quem a gente ama. E aquela juventude hoje é minha família. Olha só, É um e você momento. falou que não queria, mas você falou com uma bela líder agora, né? É verdade. E aí, fala aí, Sim, a sua pergunta. falando Jadiel. sobre liderança, né, sobre passos que você viveu, eu peguei uma coisa pra mim no culto, na verdade, que você falou sobre
voltar à essência. E, tipo, para muita gente é algo simples, mas para muita gente não é algo simples. É muito difícil. Na verdade, a gente não entende quando a gente deixa de viver a essência. Quando a gente deixa de viver a essência da adoração. E eu queria saber, o que você acha que nos tira dessa essência? Porque muitas das vezes a gente não sabe o motivo. A gente só sabe que não estamos na essência, queremos voltar para a essência, mas não sabemos o que nos tirou. É porque eu acho que são tantos fatores pequenos que se tornam um fator grandão que é meio imperceptível. No dia a dia a gente sabe o que nos faz errar. Só que a gente fica, não tem problema não, nada não. Isso aqui... E no pouco, o desânimo chega, no pouquinho a depressão entra, no pouquinho a gente começa a ter crise de ansiedade. É do pouquinho que a gente cava um abismo. Então, quando a gente abandona a essência, eu creio que o Espírito Santo já incomodou a gente demais acerca de algumas coisas e a gente tampou os olhos ou os ouvidos, ou fingiu que não estava mexendo no nosso coração. Eu já cheguei nesse ponto de me perder, de pregar por pregar. E teve um dia numa pregação que eu preguei e o Senhor falou para mim, já que você falou isso, aceita você também. Olha. E no meio do monte de gente que estava aceitando Jesus, eu ajoelhei no meio do púlpito e fiz a minha oração silenciosa e eu disse, Deus, eu quero te aceitar de novo, porque eu sinto que eu não estou crente como eu estava. E esse período foi uma virada de chave na minha vida. De pregar por pregar, de ir em agenda por ir em agenda. E a gente verdadeiramente acaba vivendo de vitrine. Ou a gente vem no culto por vir, ou está no meio porque para a liderança ver que a gente está, ou participa porque se acostumou. E isso é muito ruim. Quando a gente já não sente mais o Espírito Santo nos incomodando acerca do que incomodava, quando o Espírito Santo já não repreende mais a gente em algumas coisas que repreendia, quando o nosso vocabulário foge um pouco de linha, quando a gente já está indo para um outro lado, a gente sabe, mas a gente prefere fingir que não está sabendo, não está vendo. Mas essa questão da essência, esse dia, essa escolha, esse culto, foi algo que me marcou, porque eu poderia ter ignorado e ter ido para minha casa. Mas eu preferi fazer o que o Espírito Santo me incomodou e eu acho que isso mudou minha vida. Então, eu sempre prefiro mesmo. Tenho a opção de não falar, mas eu prefiro falar, porque eu acho que da forma que me tocou pode tocar alguém. Entendeu? A gente precisa, às vezes, dar um start, dar um reset, sabe? Deus, até aqui eu fui desse jeito, mas eu prefiro voltar e aprender o beabá e seguir de novo. Nossa, foi muito boa a pergunta, Jadiel. Não, porque é exatamente isso. Principalmente para o jovem, né? Sim, a vida muito. Não é uma linha reta, não. Com Deus é difícil, é uma luta. Não é fácil a vida com Deus. E isso que ele falou é real. Eu acho que, não vou falar principalmente com os jovens, mas é muita luta com os jovens. E pra gente perder a essência, nesses pouquinhos aí, é real, gente. É profundo. Porque realmente é isso. É uma tristeza que entra. Depois de uma semana, é uma amizade que entra. Depois é a doença da depressão. Então, muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo podem se identificar, porque todo mundo passa por isso. Só que se conectar de novo, se reconectar, se religar, né? Que é o que significa a religião, né? É um processo que Deus nos alcança pela graça. E se a gente conseguir se conectar de uma forma... E assim, Deus nos encontra, né? Deus nos encontra. É muito importante essa pergunta. Amei essa pergunta. Foi mesmo, e verdade. aí, Gabi? Eu queria saber um pouco, né? Nós sabemos que antes de, que nem você está falando, antes de Deus dar a palavra para a igreja, Ele dá para você primeiramente, né? No teu secreto, no seu quarto. Eu queria saber como que é o seu devocional, se você faz o seu devocional, como que é, Boa. o que você dá de dica para os jovens, porque hoje nós vemos, né? Não jovens, mas eu acho que a igreja em si, uma dificuldade de voltar à oração, voltar a ler as escrituras e a entender. Muitas das vezes as pessoas, né, estão só ouve, mas não vai lá para ver o porquê daquilo, como que era assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é esse seu devocional e desse uma dica para quem está nos assistindo. Boa. É importante falar que a nossa carne odeia a oração. A nossa carne não gosta da oração. Mas pelo nosso espírito nós precisamos lutar com a oração. Glória a Deus. A oração é uma arma de fé para alcançar a Deus.
É através da oração que nós falamos com Deus, através da oração que nós recebemos respostas concretas de Deus. É verdade. Se a gente parar 5 minutos do nosso dia e colocar isso como algo obrigatório, eu digo obrigatório porque se for algo que não for obrigatório, a gente não faz. Como algo obrigatório, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Algo me incomodou, algo me feriu, ou nada aconteceu, eu só preciso conversar com meu amigo. Quando a gente tem Deus como nosso amigo, a oração torna-se algo tão poderoso, tão maravilhoso. Então eu tinha muita dificuldade com a oração. Mas hoje eu amo a oração. Eu acho que da vida é a primeira nas coisas que eu mais amo. Eu amo a oração. E a oração é a chave principal do meu devocional. Antes da leitura, antes de livros, antes de estudo, a oração é a chave. A chave sempre. Eu tenho muita dificuldade em destravar textos quando Deus me dá. Mas através da oração, Deus me mostra segredos e eu consigo desenrolar. Então, eu creio que para quem não consegue começar, para quem está com dificuldade de começar, vai põe no despertador. Eu preciso orar 5 minutos. Aí, passou um mês. Então, agora é 10. Aí, vai aumentando. Vai chegar um ponto que você não vai mais precisar de nada disso. Seu maior prazer vai ser a oração. Conversar com Deus é um privilégio. É verdade. É um prazer, assim... Eu não tenho explicação. Eu sou oradora oficial dos cultos lá, dos jovens. Sempre abro o culto com a oração, porque realmente é algo muito bom. Oração não é sobre palavras bonitas, não é sobre nada disso. Oração é como eu me sinto e o que eu expresso para Deus. Sim. Entendendo que Ele é meu amigo e que tudo eu posso contar para Ele. Verdade. Eu acho que essencial essa resposta, porque a gente tem muitas questões sobre oração ainda, né? E é isso que você falou, a gente quer colocar palavras bonitas às vezes, né? É verdade. Como se Deus tivesse, não, essa palavra aqui, ó. Vou riscar. Tô te julgando. Né? Tá Como errado. se tivesse, mas acho que são duas coisas que você falou importante. Reconhecer que a oração é poderosa, que ela tem poder, de fato, ela tem poder. Se você reconhecer isso, você vai começar a fazer. Porque ela tem poder. Ela tem. E a prática, né? Que você falou. A prática é essencial. Então, eu queria fazer uma pergunta que cabe naquelas lá polêmicas. Mas não é tão não. Não é tão não. Fica tranquila. Às vezes, né? No meio evangélico, principalmente, a gente vê que os pregadores, quando estão com o microfone na mão, se utilizam muito do entusiasmo e do sentimento para, vamos dizer, pegar um atalho ali para todas as pessoas falarem glória e aleluia. Eu queria saber como que a gente separa a parte sentimental, que a gente quer que as pessoas reajam, e que seja verdadeiro. Como que a gente separa? Porque é normal, a gente quer que as pessoas reagem e a gente às vezes sobe a voz. Às vezes a gente faz uma coisa que, às vezes, nem Deus pediu, mas a gente faz. Como é que é pra você, assim, que a gente separa? Como que você pensa, assim, que a gente pode separar essas duas coisas? Eu acho que a gente precisa ter uma base. Eu acho que para a membresia da igreja, primeiro, ora a Deus pelo discernimento. Segundo, você precisa ter uma base pastoral. Porque um pregador, ele vem em movimento e vai embora, mas um pastor fica para cuidar. É verdade. Só quem sabe a realidade de um ambiente é um pastor. Então, valorize um pastor, valorize um líder, porque as palavras que ele te dá são instruções verdadeiras. Na pregação, tem horas, obviamente, que a gente precisa falar com mais autoridade, mais respaldo sobre determinados pontos, determinados assuntos. Mas o emocionalismo, ele dá-se naquilo que você sente na hora, mas da porta para fora não te altera mais em nada. Eu acho que a verdadeira essência de uma palavra cristocêntrica é aquela que mexe com tudo dentro de você. E que hoje você deita no travesseiro e você fala, meu Deus, verdadeiramente eu preciso mudar isso, eu preciso alterar aquilo. E amanhã você volta e fala, meu Deus, aquilo ainda está correndo dentro de mim, então eu preciso... Eu acho que a gente sente essa diferença num movimento e numa presença. Tem uma diferença numa presença e num movimento. Existem cultos e a gente que prega precisa entender que Deus quer curar, quer fazer milagres e prodígios. Existem
cultos que Deus quer cuidar da alma dos feridos. E a gente precisa entender, nem todo culto haverá movimento. Nem todo culto haverá mão para cima. A gente precisa entender. Quando a gente é novo, e eu entendo, porque eu já passei por isso. Quando a gente é novo no ministério, a gente tem isso. Meu Deus, hoje não virou, hoje não foi. Estou fazendo alguma coisa de errado. O que tem de errado comigo? Mas a gente precisa entender que o dono da igreja é o Senhor. E que Ele sabe a melhor forma de cuidar das suas ovelhas. Nós estamos passando como um remédio momentâneo. Mas o Senhor é cura divina. Então, Ele sabe como Ele trata. Tem dias que ninguém vai levantar a mão. Mas talvez o Senhor sabe que ninguém tinha força para levantar a mão. Verdade. E a gente não entende. Sim. Então, eu acho que para nós pregadores, ter essa base de entender que quem faz não somos nós ainda, é Deus, é compreender que se hoje não acontecer, está tudo bem. Porque Deus sabe a forma como Ele tem que trabalhar. A igreja é dele, eu sou dele, a palavra é dele, tudo é dele. E a forma como Ele achar por bem trabalhar, tá ótimo. Eu estou aqui como instrumento. Glória Como a diz Deus. na palavra, tesouros em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus. Nós somos isso. O tesouro está dentro de nós, mas nós somos apenas o vaso de barro. É verdade. Então, eu acho que essa é Muito a boa. base. Muito boa. E até é peculiar, né? Porque eu falei agora de como o pregador consegue separar, né, o sentimentalismo da palavra real que Deus quer. Mas para quem está vendo, e isso é muito complicado no nosso meio, para quem está assistindo a palavra, para quem está recebendo a palavra, a pessoa acredita. E às vezes é até fantasiada, né? A pessoa recebe uma palavra que não é. E aí, acho que a melhor coisa que você citou aqui é a gente ter o discernimento, né? Não só o pregador, mas a gente ter o discernimento. Mas muitas vezes é aquilo, a gente não tem força. E às vezes a gente cai no papo daqueles que falam em nome Tem a de Deus. questão também da fé. É, Eu posso falar qualquer coisa. Não é você acreditar em mim. É você acreditar num Deus que tem poder para fazer aquilo. é verdade. Tem gente que acredita que se eu ungir esse copo de água e ele beber, ele vai ser curado. Aham. Mas não é pelo copo de água. É pelo Deus que tem poder para fazer Exatamente. isso. Então, eu creio que tem gente que é curada através do copo de água, pela fé. Aham. Eu Mas- eu também. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, então não profetizei, curei, libertei, fiz o que fiz. Deus vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Quem é você? Então, tem um monte de gente por aí que não se deixa, não deixa Deus utilizar através dos dons, mas quer usar Deus pelos seus dons. Então, utiliza dos seus dons, das suas revelações, daquilo que recebe, né, para influenciar, para, né, passar ali por debaixo dos panos e fazer manobras para conseguir o que quer. E eu creio que as pessoas recebem através dessa pessoa. A Bíblia diz para nós que os dons de Deus são irrevogáveis. É por isso que tem tanta gente no pecado, tem tanta gente na vida errada que Deus ainda utiliza. Porque é um instrumento. Mas naquele dia, infelizmente, não haverá salvação. Muito bom, muito bom. tipo, E Eu aí, acho que é o Gabi? que né? pega. Mas é verdade. E aí, Ganhar o Gabi? mundo e perder a si. Gostei. As suas respostas estão fantásticas. muito É o primeiro bom, gente, eu tô podcast mesmo chocada. que você participa? Eu tô aqui. Então, fantástica. Vai lá, Gabi. Maravilhoso. Eu queria, assim, nós hoje, assim, jovens, enfim, as pessoas, assim, tá tendo no século XXI em si, né? Tá tendo muitos problemas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Eu queria saber de você se na sua adolescência, na sua juventude teve isso ou alguém da sua família. Eu queria saber o que você pode falar, né, para uma pessoa que às vezes está ouvindo e está no início de depressão ou com ansiedade, né? O que você poderia falar para eles? Passei pela depressão, tive fortes crises de ansiedade e sempre estamos propícios a voltar. Por isso nós precisamos desse cuidado ferrenho com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa mente. E percebendo qualquer sinal, utilize os tesouros da terra que Deus deixou para nós. Procure a psicologia, procure a terapia. Nós implementamos para os nossos jovens terapia. A gente Legal. trabalha o mês inteiro É e importante. vende trufa e faz o que Muito for bom. para pagar a terapia para os nossos jovens, porque isso é importante. E as pessoas ficam sempre nessa: não, Deus vai me curar. Deus tem o poder de te curar, mas a gente também pode fazer coisas que Verdade. estão à nossa disposição na Aham. terra. Então, eu creio que cuidar da alma, cuidar do espírito, se alimentar da palavra é a chave, mas também utilizar-se dos tesouros da terra é uma arma assim poderosa que Deus deixou.
Maravilha, muito bom. Gente, ó, tá ótimo esse podcast, né? Esse episódio, a gente tá melhorando bem, né? Tá muito. Nessa questão que eu tinha citado, e até a Gabi falou, que os jovens estão muito propícios e tudo mais, eu queria que você desse uma dica para quem está começando na igreja, entrou tipo hoje e carregado dessas coisas e não sabe como prosseguir, né? Que dica que você daria para esse jovem em especial? Se agarre a gente mais crente que você. Eu falo isso para meus amigos. Eu amo vocês são tudo mais crente que eu. Andar com gente que é mais crente que a gente, nosso ponto de vista, óbvio, é muito bom. É uma pessoa que sempre vai ter uma palavra de vida para nós. É uma pessoa que sempre vai te aconselhar com palavra do céu. É uma pessoa que nunca vai querer te empurrar para um buraco, porque gente crente de verdade não quer ver ninguém caído para se levantar. Gente crente de verdade se levanta arrastando, mas leva alguém junto com ele. Então, procura andar com gente mais crente que você. Não tenha medo de deixar o Espírito Santo te limpar. Não tenha medo de deixar o Espírito Santo te limpar, te purificar. Arrancar tudo que ele quiser arrancar, porque essa é a chave da transformação verdadeira. Sempre. Muito bom. Eu lembro de uma... Gente, fiquei à vontade se vocês quiserem interromper. Eu lembro de uma parte da pregação de hoje que, gente, foi muito boa, poderosa, que você disse que... eu não vou lembrar a primeira palavra, mas você disse que é alguma coisa de vitrine, né? Eu queria que você explicasse, porque eu não lembro a primeira palavra que você tinha dito. Acho que era propósito de vitrine. E eu peguei muito essa parte porque eu vejo isso no nosso meio, né? Um propósito de vitrine. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. O propósito de vitrine, quando a gente faz a citação, quando a gente faz, né? Quando a gente coloca isso, é sempre falando sobre o nosso próprio eu. A gente pode ter propósito no secreto, mas quando Deus nos apresenta, a gente está propício a ter propósito de vitrine. Isso é muito perigoso. Eu sempre falo isso, eu falo em casa, eu falo para os jovens, eu sempre falo isso. A gente precisa ter medo da gente. A gente precisa ter medo da gente. Porque a gente é uma pessoa quando a gente está escondido. Mas a gente tende a se transformar quando Deus nos apresenta. E o propósito de vitrine é gente que na frente dos outros é uma coisa, mas no secreto só Deus sabe. Então, a gente precisa temer ser esse tipo de pessoa. E se perceber que está se transformando nessa pessoa que só tem intimidade com o microfone na mão, que só tem intimidade em cima do púlpito, que só fala com Deus em voz alta para os outros ouvirem, quando a gente adentra o papel do fariseu, do propósito de vitrine, a gente precisa dar aquele start e falar, Senhor, assim não dá, vamos voltar. A produção aqui tá me lembrando. Eu tinha recebido essa informação antes, mas eu me esqueci agora. Fugindo totalmente do assunto, tá? Fugindo totalmente. Você tem uma empresa de brigadeiro, né? Tenho. Como é que chama mesmo? Brigadeiros. A gente aqui riu quando a gente... É muito bom esse nome, né? E até o Matheus tinha perguntado por que será, né? Crente gosta, hein? Crente Verdade. ama. Gente, Todo se ser tivesse humano. trazido hoje, a gente ia comprar, de verdade. A gente comprava, de verdade. Encomendar, vamos encomendar. Mas é isso. Bianca, muito obrigado por ter vindo, tá? Eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Porque a gente tá com esse novo projeto que envolve os jovens, né? A gente tem essa produção aqui dos jovens, nosso líder ali. Maravilhosos. E isso acaba interagindo com os jovens de fora que estão ali assistindo a gente, com a gente também. Sim. Então a gente, vamos dizer que é um evangelismo? Vamos Sim, dizer, não porque deixa de ser, a né? palavra lançada aqui, pelas respostas Poderoso. dela, eu creio que vai edificar uma vida. Amém. Eu creio. Com certeza. Então eu queria te agradecer muito, Bianca, por você ter aceito esse convite. Sim. O Lucas, eu falei com seu esposo Lucas e ele topou, ele ficou muito alegre. E se você quiser divulgar aí a sua Isso. marca, a sua empresa, Instagram. Vai lá, agora seu é a sua hora. celular para contato. Gente, Deus abençoe primeiramente pela oportunidade. Quero agradecer a todos, agradecer a juventude daqui, que Deus abençoe. Que esse projeto alcance muitas pessoas, muitas vidas e que, acima de todas as coisas, a sementinha do Evangelho seja plantada, É isso aí. regada e dê crescimento.
Gente, quem quiser seguir no Instagram, biancagarcia.ss. A loja chama Bigadeiros. Bi de Bianca, Aí. Brigadeiros de Brigadeiros. Brigadeiros aí, menino. E tem agora a Bigarcia Shoes, que é a loja de sapatos. Ô, louco. Ai, maravilhoso. O empreendedor Amo. brasileiro nunca para. Verdade. Não tem um dia de descanso. É isso aí, mas tá e é certo isso, mesmo. pessoal. Vamos pra Ai, cima. mas espera, Bianca, você não pode sair daqui sem falar. Uma dica pra fazer um bom brigadeiro. O meu verdade. sai Aquele. Aí eu vou pegar essa dica também. Mas aí se ela A der a receita dica pra secreta, você, é né? secreto. Não É. precisa ser a receita dela. A melhor é o dica é basicão. não utilizar Nescau. E é? O açúcar derrete e seu brigadeiro vai ficar puxento. Mentira, não Já acredito comecei. não. Já Errado, erramos. Mas Todd pode. Não. Não também? né? Cacau, Nescau e- Cacau 50%. Ô, O louco. melhor gosto. Olha aí. Delícia. Cacau 50%, além de render mais, ele vai ficar melhor. E mistura o cacau no leite condensado, mexe, depois creme de leite e vai pro fogo. Olá. Só depois. Glória. Vai ficar perfeito, certeza. Hoje tem brigadeiro, hein, Hoje galera? tem, galera. Hoje tem. Muito boa a dica, meu. Vou usar, vou usar. Muito Vou bom. usar. muito Faça, bom. vai ficar totalmente diferente. Não, você vou vai usar, ver. eu vou usar, de verdade. 50%, né? Vou usar. 50%. Mas é isso, Bianca. Muito obrigado. A gente Obrigado, agradece. Deus abençoe. Esse Deus terceiro abençoe. episódio, pessoal. Vamos lá, vamos que vamos. A gente vai melhorando a cada dia. Isso, E é isso aí, gente. Tchau pra vocês. Que essa Tchau, palavra seja galera. edificada Tchau, pra gente. vocês. Tchau. Paz do Senhor.